E aí, pessoal, timeline tricolor desta terça-feira vai falar tudo sobre a chegada de Mano Menezes, desde o seu contrato até as possibilidades de utilização dos jovens da base. Vamos falar também de Filipão, de Carbajo, até Maico entrou na timeline tricolor desta terça-feira. Vamos falar sobre isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora tá vendo ali, né? Mercadão da informática. Mas eu vou falar para quem cuida de TI ou compra para o setor de tecnologia da empresa, ou até mesmo o seu escritório. Se você quer ter um atendimento personalizado na área corporativa, fale com o Mercadão da Informática. Entenda, preço justo, entrega mais rápida do mercado e tudo que você precisa para sua empresa no Mercadão da Informática. Fale agora pelo WhatsApp através do link da descrição. E tem um atendimento diferenciado no Mercadão da Informática. Não perca tempo correndo atrás de orçamento. Mercadão da Informática faz tudo para você. Tá aí o recado. Gente, timeline tricolor. É claro que o assunto é Mano Menezes e a sua chegada nesse novo momento do Grêmio. Mano Menezes foi apresentado, deu uma entrevista coletiva, amanhã faz mais um treino e já viaja, porque vai começar a maratona com o Mano Menezes. E ele tem uma frase aqui que a gente separou para relatar um pouco, né? A gente falou, fez um vídeo sobre a chegada dele, com todas as frases, mas eu separei uma. E ele coloca: disputa, não se entregar nunca, acreditar que sempre é possível e com futebol de qualidade que pensa que esse time pode entregar. Basicamente é essa frase que vai moldar esse início de trabalho do Mano Menezes. Um time que vai se entregar, que vai lutar, que vai marcar mais, mas que também vai dar melhor resultado técnico. Porque o treinador viu potencial no grupo e colocou claramente isso. O técnico Mano Menezes, inclusive, deve utilizar mais as categorias de base. E aí se pergunta quem? Hoje nós temos Serrote, Vieri e também o Alisson, mais na linha de frente. O Vieri, inclusive, ele deve baixar para jogar a partida pelo Campeonato Sub-20, junto com o Jardiel. Mas não se surpreendam se vamos começar a enxergar um pouco mais do Thiaguinho atuando também em treinamentos do profissional. Por quê? Porque o Mano tem essa característica. Quando ele sabe que tem algumas dificuldades de composição, ele busca soluções através desse tipo de jogador, olhando as categorias de base, entendendo isso. O Sidney Lobo tem essa característica também e deve acontecer isso nos próximos dias. Claro que não nesse momento. Eu acredito muito no aproveitamento quase imediato do Alisson. O Alisson deve se aproveitar de maneira mais forte. O Mano não vai jogar com dois extremos abertos. Não vai, esqueçam disso. Essa não é uma característica dele. Então a gente tem uma tendência a ter um meia por ali. E como o Alisson tem mais presença física, também é um cara que ganha a bola por cima. Por exemplo, o lance do pênalti no Grenal que o juiz não deu, a primeira bola é dele. E aí vai no Cristaldo que joga a bola para o Aravena. Mas a primeira bola é ele que vence o lateral que está ali. Eu não me lembro do nome do lateral que entrou depois. Acho que é... qual é o nome? Nem me lembro do nome do lateral do Inter que entrou no lugar do Bernabé. E aí sai a jogada que determinaria inclusive o resultado positivo para o Grêmio. Então ele vai utilizar mais jogadores da base. Outra situação aqui que é importante a gente começar a se alientar, que é Filipão. Não, ainda do Mano, tá? O Marcos Souza, em GZH, disse que se ele conseguir vaga direta a Libertadores, o seu contrato está renovado de forma automática. Então olha o tamanho da ambição do Mano, tá? O Mano acredita em vaga direta na Libertadores e aí ele tem o seu contrato renovado de forma automática até o final de 2026, o que é interessante de salientar e de colocar isso, né? Vamos a Filipão. Segundo informações do Marcos Souza, o Grêmio alinha a volta de Filipão também para se juntar a Mano Menezes. E Mano Menezes, na entrevista coletiva, disse que acredita que trabalharia com todo prazer com o Mano, que não, com o Filipão, que não tem nenhum tipo de dificuldade para isso. Que foi algo que foi aventado e tal.
se colocou. Ele disse que não existe essa possibilidade. Então aqui um ponto que é muito positivo também. A possibilidade, que segundo o Marcos Souza é quase certa, da volta de Filipão. E aí iria essa dupla até o final de 2025, para acabar a limpa tão necessária e tão importante que o Grêmio precisa fazer. Outro assunto que foi também importante hoje foi Carbajo, porque já está se noticiando há alguns dias que o Red Bulls, o Nova York Red Bulls, não irá ficar com Carbajo. O Grêmio fez a pedida de 4,5 milhões de dólares e ele não ficaria. O Carbajo acabou não virando, né? Veio para cá como o melhor jogador do campeonato uruguaio, não conseguiu jogar, teve uma lesão, depois teve alguns outros problemas, acabou indo para os Estados Unidos para mudar um pouco a sua rotina, não foi bem nos Estados Unidos também, e deve estar sendo devolvido agora na metade do ano para o Grêmio. Devolvido. Tem ainda a possibilidade de um oferecimento de um valor menor do que esse. Fato é que não deu certo. E aí a gente precisa também estar atento a isso, porque o Grêmio tem aí um investimento alto nesse jogador, né? Alto, eu diria bem alto nesse jogador. Um outro assunto que também foi muito comentado entre gremistas hoje foi relacionado ao Maico. Porque o Maico, ele deu uma entrevista pro Duda Garbi, lá no assado do Duda, ele, o Diego Souza e um outro jogador lá, e aí ele falou da possibilidade de retorno, e fez algumas frases meio enigmáticas, falou do motivo da briga dele lá no intervalo do jogo, lá quando ele foi demitido, que xingou todo mundo, porque os caras não faziam nada. Eu achei muito agressivo o Michael, sabe? Muito agressivo o Michael, mas tem conteúdo ali, tem muito conteúdo, né? E aí ele se diz claramente que ele não descarta a possibilidade de vir, mas diz que ninguém convidou ele para vir, né? Ninguém convidou ele para vir, ele que teve também na semana passada uma ideia de que alguns dos candidatos à presidência do Grêmio poderiam estar querendo o seu retorno. O Grêmio, como eu disse, viaja amanhã para jogar contra o Godoy Cruz. Paramount é o streaming que vai passar o jogo do Grêmio, que é na quinta-feira, às 19 horas, lá na Argentina. Jogo duríssimo, mas já com a estreia de Mano Menezes. Amanhã a gente volta com mais informações. Eu quero buscar mais coisas sobre Luiz Felipe Scolari. Eu acho que tem mais coisa para acontecer aí. César, Cidade Dia, falando de Grêmio, aqui no YouTube.